Oi, turma do quinto ano. Vamos agora dar início a mais uma aula de história, não é? Aquela atividade que a gente precisa fazer a correção, tá bom? Então você acompanha a correção. Eu sei que é muito importante você mandar a tarefa para mim, mas também é muito importante você assistir o vídeo aula para fazer as correções, tá certo? Você assiste o vídeo aula, faz as correções. A questão estiver errada, você apaga e faz correta, certo? Aquelas questões que são de opiniões, claro, evidentemente que é a sua opinião. Sua opinião não pode ser igual a do outro, né? Mas as questões, algumas questões que possuem no livro, elas necessitam de uma resposta certa, uma resposta correta. Porque quando você for precisar estudar, se você necessitar de uma dessas questões e estiver errada, como é que você vai fazer? Né? A sua informação vai estar errada. Então, nós vamos iniciar hoje fazendo a correção da página 252, certo? E 253, tá certo? Vamos iniciar aí a página 252. Olha só o que aqui diz. Leia o texto a seguir e depois responda as questões. A atividade mineradora no Brasil do século XVIII estava baseada na exploração do trabalho escravo negro. Durante os primeiros anos de mineração, o metal precioso era encontrado nos leitos dos ribeirões, misturado ao cascalho, e recebeu o nome de ouro de aluvião. Letra A. Quem eram os principais trabalhadores das minas no século XVIII? De acordo com esse textozinho aí, quem eram os principais trabalhadores das minas no século XVIII? Eram pessoas africanas escravizadas. Então, você coloca lá na letra A. Pessoas africanas escravizadas. Então, pessoas africanas escravizadas. Certo? Na B, explique o que é o chamado ouro de aluvião. O que é? O ouro de aluvião era o ouro encontrado nos leitos dos rios misturado ao cascalho. Então você coloca. Era o ouro encontrado nos leitos dos rios e misturado aos cascalhos. Pronto, certo? Aos cascalhos. Outra coisa, a C. Na extração do ouro de aluvião, qual era o instrumento utilizado para separar o ouro das outras substâncias? Era a bateia. Quem introduziu esse instrumento no Brasil? Os africanos. Então, você coloca na letra C. C. A bateia foi introduzida pelos africanos. Ok? Pronto. Tudo bem? Segunda questão. Deixa eu apagar essa aqui que é para nós fazermos a segunda questão. Lá. Segunda questão. Pergunta o seguinte. Qual era a condição de trabalho das pessoas escravizadas nas minas? Você vai e coloca, ó. Elas estavam sujeitas a longas jornadas de trabalho, em condições precárias.
página 253, né, nós temos aí o seguinte: qual era o objetivo da coroa portuguesa com a exigência de que todo o ouro fosse registrado? Queria o quê? Evitar o contrabando de ouro, certo? Você vai e coloca: evitar o contrabando de ouro, tá certo? Então, essa foi a nossa correção, tá bom? Essa foi a nossa correção. Nós vamos hoje dar continuidade, certo? A nossa aula de história na página 254, tá certo? Página 254. Vamos aí, ó. Vamos falar da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana, tá certo? A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Olha só. A grande quantidade de impostos, a ameaça da derrama e as medidas autoritárias adotadas por Portugal geraram insatisfação entre a população mineira. Não gostaram, ficaram insatisfeitos. Assim, em 1789, uma parte da população livre de Minas Gerais se revoltou contra a coroa e lutou pela independência. E para que fosse estabelecida uma república na região, ou seja, que era república? Uma coisa pública, né? Ou do povo, tipo regime político que o governo tem como objetivo atender às necessidades da população, certo? Então, essa revolta ficou conhecida como a Inconfidência Mineira. Por isso que tem esse nome, né? As pessoas elas estavam já chateadas, já não estavam gostando, não é? O que a coroa portuguesa estava fazendo. Então, elas resolveram, né, fazer essas manifestações, querer que acontecesse uma república na região para que as pessoas, para que a população, né, os interesses da população fossem aceitados e fossem respeitados. Aí aconteceu a Inconfidência Mineira. Entre as pessoas que participaram da organização desse movimento estavam comerciantes, fazendeiros, militares e os padres. Contudo, um dos participantes delatou os planos e para as autoridades, né? E a revolta não chegou a acontecer. Muitos rebeldes foram presos e exilados, né? Eles tiveram até boa vontade de fazer isso daí, só, né, que um dos participantes, né, colocou aí tudo a perder, né? Então a revolta não chegou a acontecer, não. A gente tem a imagem aí na página 254 de um dos líderes da Inconfidência Mineira, que foi quem? Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, não é, ó? Conhecido como Tiradentes, que ele foi o único rebelde condenado à morte, certo? E ele serviu como exemplo para que as outras pessoas não se rebelassem contra o domínio de Portugal, tá certo? Então aí lá em Minas Gerais tem a imagem do Tiradentes, né? Ó, lá em Ouro Preto, em Minas Gerais, a imagem de Tiradentes para lembrar, né, dessa revolta, dessa Inconfidência Mineira, né, que teve lá em Minas Gerais. E a Conjuração Baiana? A insatisfação contra o domínio português não acontecia somente na região mineira. Em Salvador, por exemplo, também teve início um movimento de revolta, chamada Conjuração Baiana, em 1798. Reuniu grupos populares, além de pessoas da elite, né? O seu principal líder foi o médico e político Cipriano Barata. As reivindicações dos rebeldes incluíam direitos de salário mais justos, libertação dos escravizados e a proclamação da República. Porém, antes que a revolta acontecesse, os conjurados foram descobertos e punidos, tá certo? Então, olha, você observa que nessas duas revoltas aí, né, eles até tentaram, mas não chegaram a fazer a revolta, né, por causa, né, que teve alguém que foi contra eles e colocou tudo a perder, né? Pronto, muito bem. Olha só, na página 255, vem falando de impostos na atualidade, né? Antigamente as pessoas já pagavam impostos, hoje as pessoas ainda continuam pagando impostos, tá certo? Olha só, no século XVIII a população de Minas Gerais pagava vários impostos ao governo português. E atualmente nós continuamos a pagar muitos impostos no nosso dia a dia, ó.
Os impostos são uma quantia paga pelos cidadãos e ao governo para que seja possível o investimento em vários setores, como saúde, segurança, educação, e quem paga esses impostos somos nós, né? Os nossos pais. Assim, quando pagamos impostos, eles devem ser revertidos em determinados serviços públicos. A gente paga os impostos e é repassado para ser investido em determinados serviços públicos. Alguns impostos são pagos sobre os valores de imóveis, imposto predial e territorial urbano, IPTU, meio de transporte, imposto sobre a propriedade de veículo automotor, IPVA, e outros impostos já estão inclusos nos preços dos produtos consumidos diariamente. Na página 255 e 256, vocês vão fazer essa atividade. Na 255, vocês vão responder no caderno, vão se basear na 255. E na página 256, vocês vão fazer uma entrevista, que também vocês vão colocar as anotações no caderno. Tá certo? Temos aqui, ó, para saber mais sobre os impostos pagos na atualidade, converse com uma pessoa da sua família. Pode ser um de seus pais, né, avós ou algum outro parente. Você vai seguir o roteiro abaixo, certo? E você vai anotar as informações da entrevista sobre os impostos. Tá certo? Então não esqueça. Página 255, você vai observar esse gráfico aqui e vai escrever as respostas no caderno. E a página 256, você também vai fazer a entrevista e escrever no caderno, tá bom? Que é sobre o assunto que nós estudamos hoje, tá certo? Então, até a próxima.